All right. Yeah, so this was the last time. Actually, this time it was my fault because when you sent me the link, I opened and the tab was where Instagram was open, and you can't leave the Instagram tab; it has to stay there. So this one is on me. But yes, now we can go, and Guilherme already joined. I will put you in the spotlight, and just a second, and we're live. So I would translate your previous question to Guilherme regarding the existence of a Facebook book group or a group where we can share. Então, a gente teve um problema de conexão aqui, que na verdade é relacionado a dificuldades técnicas com o Instagram mesmo. E eu só queria lembrar essa nossa live sobre teologia arminiana com o professor Richard Kurtz, que ele é o dono do site Society Examining Calvinism, examinando o calvinismo, e ele é um membro da Sociedade de Evangélicos Arminianos lá nos Estados Unidos. A última pergunta que ele tinha feito para ti, Guilherme, nós estamos ainda no momento de introdução, se a página do Instituto Arminiano Brasil tem algum tipo de grupo do Facebook ou de Telegram onde possa ser compartilhado o material. Bom, sobre o compartilhamento de materiais, esperamos batermos pelo menos 1.000 seguidores. Hoje já estamos com 1.100 seguidores, 1.150 seguidores por aí, e já iremos abrir um grupo específico para o WhatsApp, onde nós iremos levar alguns materiais que nós alcançamos para tentar lecionar para alunos interessados que seguem o Instituto Arminiano Brasil. So we had been waiting for our page to reach like 1,000 followers before creating something like that, and by the grace of God, we reached 1,100. Yes, on the last days. And so our plan now is to create a WhatsApp group. WhatsApp groups tend to be more popular than Facebook groups here in Brazil. So that in this group we can share PDFs, material, and start adopting like a posture of also teaching people who follow us about Arminianism. Wonderful. All right. Well, that's one of the advantages that I have is that I get to post daily in a Facebook group and then interact, get feedback. And that feedback is what helped build the PDF that I have. So what I want to do is first introduce the audience to the calendar of events, things that I have planned, where I'll be interviewed. And also I'll go through some of the material and the websites. I'll have you show them the links. And then I'll go through the history of SEA and then a little bit about my own testimony. And so that's kind of the itinerary. So to start, I would like to show just the basics. First of all, the Examining Calvinism website. It's just examiningcalvinism.com. And I can post in the notes the link to it. But I don't want to cause any disconnection. So, No, it won't happen again. It wasn't because I opened it on the wrong tab. So it turns out that you can't like close your Instagram tab when you're doing this live, even if you're using another software to stream it. So please feel free to send your link here. I did. I just posted it in the private chat. Okay. I want you to click on that. Okay. Let me just translate what's going on for the audience so they don't like stare at us for too long. Então, o professor, ele disse que o itinerário que ele pretende seguir na live, primeiro ele vai me mandar o site dele para que vocês possam conhecer o trabalho dele. A gente tinha mandado naquela live anterior, mas estava sendo feita num canal errado. E eu vou postar isso nos nossos comentários da nossa live aqui. E depois ele também quer compartilhar uns materiais e ele quer falar sobre 2 canais onde ele vai ser entrevistado agora nos próximos dias, para quem quiser conhecer mais então do trabalho dele e seguir acompanhando as exposições dele. Bom, ele relatou que ele tem um grupo no Facebook onde ele posta materiais quase diariamente, pedaços de estudos, e que com base no feedback que ele recebe nesse grupo foi que ele montou então esse PDF, que é o tema principal da aula de hoje, que é um PDF de mais de 1.000 páginas sobre a teologia arminiana.
Então, o primeiro comentário que eu vou postar aqui agora na nossa live é o comentário com o site dele, Examining Calvinism, examinando calvinismo. Está postado ali agora. O segundo é uma nuvem onde ele coloca materiais. O terceiro que eu estou postando agora é um site de onde ele participa também, que é Arminianos Evangélicos. Só um momento. É a Sociedade de Arminianos Evangélicos. Esses conteúdos, claro, eles vão estar todos em inglês, porque o trabalho dele é em inglês. Porém, nada que um botãozinho de traduzir ali do navegador não nos ajude. Bom? Please go on, Professor Richard. All right. If you can E já, Lucas, eu peço que ele nos dê uma certa... como é que posso dizer? Permissão para que nós venhamos a traduzir os documentos dele para quando a gente mandar para os nossos alunos. Yes. So, Professor Richard, sorry for interrupting, but Guilherme just wanted to ask for your permission if we can translate these documents that you are sending us to give to our students and followers. Sim. Yes. Yes. I would be very excited. I've had people ask me that. They've said, can I, for instance, the PDF, they want to know, can they translate? Absolutely. There's a copyright, but I'm not doing this for money. So I'm in it for, for the just the educational aspect of it. Ele diz que sem problema ele faz isso para fins educacionais e ele não faz isso por dinheiro. Já teve pessoas que pediram isso antes, que fiquem à vontade para traduzir. Muito obrigado, professor. Nós também Thank you very much. Para fins pedagógicos. Yeah, we also do this for like pedagogical, with a pedagogical intention, just teaching. Excellent. The first thing I'd like for you to do is pull up the Examining Calvinism website. I want to tell you exactly how that came about. And I actually was a Calvinist at one point. And so I want to tell you exactly what it was that caused me to change my mind, how it started, how the ball got rolling. And so I want to explain how I do theology. So there's a lot of different things to cover. I'm very excited to talk about. Eu estou muito feliz de estar aqui, na verdade, porque tem bastante coisas para a gente cobrir no nosso tempo aqui. Eu quero falar um pouco sobre esse meu site, que é o Examinando Calvinismo, né? Examining Calvinism, está nos comentários da nossa live. E como surgiu esse site, como fui desenvolvendo os estudos. Eu já fui um calvinista, eu era um calvinista, e depois eu acabei mudando de posição. Eu quero falar um pouco também sobre como aconteceu esse processo de eu mudar da minha posição soteriológica e falar então também sobre esse PDF, como ele surgiu, como se desenvolveu. E também, por fim, falar sobre como que eu faço teologia, né? Como que eu busco, quais os critérios que eu adoto a minha metodologia para fazer teologia. Ótimo, podemos começar pela biografia ou ele vai falar agora? Ele já vai falar. Please, Professor Richard, feel free to... Are you able to do a screen share where you can pull up the Examining Calvinism website without... Yes, I can. I'm just very careful with this Instagram tab right now. But okay, just let me see my options here. Okay, so it turns out I can select a specific tab. This will be perfect for our ends. Okay. Yes. Okay. So in the middle of the page, it has a link where it says updated July, and it says new website and then new PDF. If you click on new PDF, that's going to bring up a PDF, and I can also share with Guillaume the Word document if that might be easier to translate.
Is it possible, if you have the original Word document, just to click a button and the whole thing gets translated to Portuguese? I mean, I could, but I wouldn't. I can translate it myself, no problem, because I wouldn't trust like Google Translation for this kind of thing where I won't be able to review it in real time. Okay, so I'll just tell people who are following us what is happening. Então, o professor Richard, ele pediu para eu abrir o site dele, nós fizemos um compartilhamento de tela aí. Eu acho que se eu colocar nesse formato aqui, mais aproximado, vai ficar melhor para quem está vendo no Instagram. E esse é o PDF dele, que ele tanto falou, e ele pretende dar uma olhada com nós nesse PDF aqui para explicar como é que funcionam as sessões dele. Então, quem estava acompanhando a live viu que primeiro eu abri o site, depois eu cliquei ali em New PDF, tem um link ali, e abre esse PDF. E o bom de ser um PDF é que vocês podem facilmente jogar num tradutor aquilo que querem ler para poder, então, estudar ele. Yes, that's it. Excellent. So I can email you the Word document, and then you can translate it. And as you go through this, if you can go to the next page, I just want to introduce you to the two major sections. So the next page is a list of subjects. Every one of those subjects has a section. So if the topic of, and you can pick one, the problem of evil on the third column. If that's a topic that interests you, you can actually scroll through there. There are no hyperlinks, but you just have to scroll down. If you go to the next page, then it's a verse by verse section. And so let's say that Genesis 50:20 is a verse that interests you. Well, there it is. It's mentioned. So you can then scroll to the page where that's discussed. And I would recommend you do so. Let's go to Genesis 50:20. It's going to be more towards the middle, unless you have a search feature. In fact, I can tell you which page it's on real quick. Okay. Just let me translate this. Então, o professor está explicando para nós como é organizado esse PDF dele. Então, vocês podem ver que tem uma primeira seção, cuja tradução seria Respondendo Calvinismo assunto por assunto. Então, tem uma lista de assuntos aqui, e onde ele vai, então, responder. Então, por exemplo, nós temos endurecimento aqui, né, em hardening, que seria toda a questão aquela do endurecimento do coração. Nós temos o problema do mal. Então é uma lista por assuntos. Eles não são hiperlinks, mas tu sabe que isso está mencionado e pode descer então até a página correspondente. A segunda grande seção desse PDF seria, então, respondendo ao calvinismo, versículo por versículo. E aí tem uma lista de versículos que são recorrentes no debate entre calvinismo e arminianismo, e tu sabe que aquele versículo está ali, e tu pode então descer até a página, pode jogar um Ctrl F, pesquisar e descer até a página onde está. O professor mencionou que ele vai ver conosco, por exemplo, que é Gênesis 50:20. Nós vamos pular para essa seção para ver o que tem lá. Yes, so we're going to Genesis 50:20. Yeah, it's on page 528. And it's just as a sample on how to navigate. Então nós vamos à página 528, ele está só dando um exemplo de como navegar o PDF, ele falou. E aqui nós chegamos aqui. So, let's say that topic and that passage interests you. You would simply go to that page, and if you keep scrolling down, you can see a discussion. You also see quotes from Calvinists and non-Calvinists where they share their ideas and interpretations, and then I add my own thoughts. Então vocês veem que aqui vocês têm a passagem com o destaque da parte principal, que é aquela questão de que eles planejaram aquilo para o mal, mas Deus planejou aquilo para o bem. E ele tem então uma paráfrase de como seria uma visão não calvinista e uma paráfrase de como seria uma visão calvinista desse versículo. E ao final então ele dá a posição dele, dá alguns comentários dele de por que ele acredita. Aqui está o que os calvinistas creem, qual a nossa resposta. E aí ele tem uma série de comentários buscando responder, então, essa visão calvinista desse versículo. And I'll share in fact, I'll send an email to you, Guillaume, with the Word document, or with you, if you prefer. And then just basically
go ahead and translate to Portuguese. Mm-hmm. And then as it's easier. If you go through the materials, you have any feedback, that would be wonderful. I have a Facebook group where people can go through the materials and post their questions. They'll cite quotes from non-Calvinists and Calvinists, and then it's just open for discussion. And of course, it has to be discussed respectfully. And so we don't, in my Facebook group, there's no calling each other heretics or anything like that. It's in a friendly Christian atmosphere with God bless yous and that sort of thing. So it's not a mean-spirited thing. It's just an exchange of ideas. Because a lot of us, there have been people who are Arminians that became Calvinists and Calvinists who became Arminians. And so we know each other. We go to the same churches. And it's something we talk about to try to understand it better. And I think that this actually is good. These controversies are good because if it wasn't for Calvinism and Arminianism, we wouldn't be connected today. And it's because of these controversies that we dig into the Bible to learn more about God. And so there's some real benefit that we can get. Yes, perfect. No, it's just because then someone joins the live and we are just speaking in English, so I'll just try to translate this part here. Então, o professor ele mencionou que esse PDF que ele também tem uma versão em Word dele. E a vantagem da versão em Word é que é muito mais fácil de traduzir, né? Tu pode jogar num tradutor, etc. E ele disse que vai enviar por e-mail, pro e-mail do Instituto Arminiano Brasil, para que vocês possam então compartilhar com os seguidores de vocês. Ele mencionou que ele tem esse grupo do Facebook, que ele também vai disponibilizar o link para nós. E eles querem um grupo justamente para compartilhar materiais e que todos são livres para compartilhar. Eles que têm arminianos ali, que têm calvinistas ali. E o objetivo é debater soteriologia, porém de uma forma respeitosa. Não pode chegar lá chamando o outro lado de herege, coisas assim. E ele diz que toda essa divisão, entre aspas, que nós vemos entre calvinistas e arminianos, ele acredita que isso é positivo, porque isso nos leva a discutir sobre a Bíblia, então nos aprofundar em teologia, e também permite nós nos conectarmos. Né? Que se não fosse por haver esse debate, talvez nós não estaríamos aqui hoje, fazendo essa live sobre arminianismo para poder debater questões de soteriologia. Então ele diz que ele enxerga isso de forma positiva, se feito, lógico, de forma respeitosa. Que ali tem membros desse grupo que são membros da mesma igreja, só que um arminiano, outro calvinista, e eles se consideram irmão em Cristo e são abençoados por meio dessas trocas que são mantidas, então, nesse grupo. Please, Professor Richard. All right, so that covers the PDF. So that way, Guillaume will be able then to present that to the audience if they have any questions in the future. In a future live cast, we can answer questions and discuss it further. I would like for you to go back to the Examining Calvinism website if you're have that up. And we had clicked on the PDF. I want you this time to click on the new website. Okay. Want me to present that? If you go back to examiningcalvinism.com. Yes. Let me just present it here. Então agora o professor ele pediu para eu clicar num outro link lá no site deles. Vocês viram que tinha o link New PDF e logo acima tinha um link New Website, né? Novo site. Nós vamos abrir ele agora e também compartilhar na nossa tela que ele quer falar um pouco sobre isto. Ok. Isto, perfeito. Acredito que todos estão vendo aí. Vai ficar um pouco pequenininho porque é uma live no formato do Instagram, né? E o Instagram é vertical, enquanto sites de internet são no formato horizontal. Mas só para vocês poderem ter uma ideia. Yes, Professor, it's here. All right, and if you can click on one of the blue buttons, it should take you to, as an example, if you click on verse by verse, it should bring up, there it is. And so if you can click on Genesis 50:20 as an example, so that way, so there it is there. Mm-hmm. You also have a YouTube link on the side, and if you click on the play button, click on that and see what happens. And then you can hit play, and there it goes. Now you can X out of that, but I just want to show you an example of what the new website offers.
It offers video content where you can actually... Yeah, and it's much easier to navigate. Yes. So let me just explain this to our followers here. Então, o professor, vocês podem ver nessa aba, ele me mostrou como é que funciona então o novo site dele, e de cara vocês podem ver que ele é bem mais fácil de navegar. Porque vocês acessam o site aqui, então tem um primeiro botão que seria versículo por versículo, aqui assunto por assunto, aqui artigos. Eu não tenho essa opção ativada aqui porque, enfim, eu uso inclusive a minha internet em inglês. Agora, a maioria de vocês vão ter um botão, tá aqui na verdade, ó, traduzir, o Google Tradutor, a extensão dele. Vocês podem clicar ali em um botão e vai traduzir o site inteiro para português. Então vamos dizer que eu quero ver Gênesis 50:20, mas por esse caminho aqui. Então eu vou aqui, em verso por verso, vai abrir aqui então a lista, clicando em Gênesis 50:20, abre para nós aquele mesmo conteúdo que nós temos no PDF, todo aquele conteúdo. Eu vou desativar uma extensão que eu tenho aqui, que é o Dark Reader, que estava zoando um pouquinho a fonte. E na direita, vocês têm um vídeo que vocês podem clicar e vai abrir no próprio site aqui, então, ó, Gênesis 50 decalvinizado, né, tirado do descalvinizado. E aí vai ter vai ter um vídeo explicando a posição arminiana sobre esse texto. Então tem até conteúdo de vídeo agora dentro desse novo website. Yes. All right. There is a button that says, I believe, index on the top left. Mm-hmm. And if you click on the index, okay, that's the main page. Now to the right, there's a logo. And that's SEA's logo. Right above that has a link to the SEA webpage. Can you click on that? Yeah. Então ele mencionou que aqui nós temos, aqui na direita tem um logo da Sociedade de Evangélicos Arminianos, lá dos Estados Unidos, né? E tem um link aqui que se clicar, leva vocês para o site da sociedade. So that is the website for the Society of Evangelical Arminians. And they have a lot of content for people to read. But the best engagement is Facebook, because people can go onto their Facebook page and then just post whatever questions about theology they can, and you'll get answers from doctors, professors in college. It's almost like getting a free college seminary just by going on this Facebook group and asking questions. And the debates are great too. Então ele mencionou que vocês têm esse site aqui onde também tem conteúdos, mas que a melhor forma de se engajar com esses conteúdos ainda é o grupo de Facebook, porque lá tem engajamento diário, pessoas postando estudos, etc. E, por exemplo, tu pode ir lá no grupo e postar uma pergunta que tu tenha sobre arminianismo, sobre teologia, e vão responder, vão debater, e tu vai estar sendo respondido por doutores, por professores de teologia naquele grupo que vão estar presentes ali. Então, ele brincou que é quase como se tu estivesse dando uma aula de seminário de graça ali ao participar desse grupo e poder falar com outros irmãos em Cristo. Yes. Conteúdo fantástico. Fantastic. Now, there's one other website I want to introduce you to before we get into the history of SEA, and then I want to explain the diversity among non-Calvinists, because Arminianism is very diverse. So I want to talk about that a little bit and then get into my own testimony. I want you to pull up a website. It's soteriology101.com. And I have it linked on the side in the private chat. Então ele mencionou um outro site, que é esse que eu acabei de abrir aqui agora. Ele falou que esse é o último site que ele vai nos mostrar e depois ele vai partir para dar o testemunho pessoal dele. E que é então esse site Soteriologia 101. O 101 é uma expressão em inglês que tem o significado de básicos, entendeu? Seria tipo beabá, beabá da soteriologia. So, there is also a Facebook group associated with Soteriology 101, a Facebook group associated with Examining Calvinism, and a Facebook group associated with the Society of Evangelical Arminians. And so there's a focus on not just providing websites like this, but also engagement, getting people online talking Calvinists and non-Calvinists. And now is a good time for me to
just introduce you to the diversity among Arminians and just the different groups out there, and then we'll jump into the history. Então, ele mencionou que cada um desses sites também tem o seu próprio, né, grupo de Facebook e tal, e que ainda esses grupos do Facebook ainda acabam sendo a melhor forma de interagir, porque o objetivo não é só produzir teologia para um livro, para um site, para um artigo, mas também que os cristãos interajam uns com os outros e tenham comunhão e possam debater essas questões um com o outro. E ele diz então que ele quer agora falar um pouco também sobre o testemunho dele e a história pessoal dele. So the focus is on providing information and then providing an avenue for engagement. Information and engagement. Okay, so the diversity. Okay, so of these theologies, there's a classical Arminianism and then there's a modern Arminianism. And there are different views because Arminius himself had been a Calvinist. He was a professor, and I've got a book, Arminius Speaks. One of the SCA members wrote this book, and one of the SCA members wrote this book, Roger Olson, Arminian Theology. There are a number, in fact, one moment. Então, o professor mencionou, ele quer falar também um pouco agora sobre a diversidade do arminianismo, porque ele diz que há uma diversidade de visões dentro do arminianismo. Então, por exemplo, existe um arminianismo clássico e um arminianismo moderno. E que essa diversidade ela se deve também ao fato de que o próprio Armínio, ele também tinha sido um calvinista e que depois se tornou um arminiano, né, o Armínio se tornou um arminiano, também mudou a sua visão sobre soteriologia. E por último, nossa, oh my. Então, por último, ele apresentou aqueles 2 livros que foram escritos por membros da Sociedade de Evangélicos Arminianos. E aí ele pediu licença para buscar livros e pelo jeito ele está buscando livros. Muito interessante ele buscando esse compêndio bibliográfico do arminianismo. So very interesting, this biographical and historiographical context of Arminianism, Guilherme said. Oh, yes. So there are classical Arminians and modern Arminians who have a different understanding of election. For instance, some Arminians believe that election is by foreknowledge. Some people believe the election is corporately elected in Christ. Mm-hmm. And so you have these different views, and there's quite a bit of diversity, because a lot of times Calvinist authors think that there's one view on election of non-Calvinists and it's just by foreknowledge. It's actually not. There's actually a lot of different views. There's also Baptists, and they're called, the ones that are not Calvinists are called provisionists or traditionalists. And so they have a slightly different nuanced take on total depravity and how prevenient grace works. Ok. Então, ele disse que existe então uma diversidade de arminianismo. Então existe um arminianismo clássico, existe um arminianismo moderno, existem e esses diferentes arminianismos muitas às vezes implicam também diferentes visões da eleição. Então tem arminianos que acreditam numa eleição segundo a presciência, outros acreditam na eleição corporativa, e que é importante mencionar isso porque às vezes autores calvinistas vão tratar como se existisse uma visão de arminianismo que seria a visão da eleição segundo a presciência, mas na verdade existem diferentes visões. E ele mencionou que também existem aqueles que defendem uma visão, seria, talvez algum arminiano me ajude aí com o termo específico em português, mas em inglês é provisioners, que seria aqueles que acreditam que da provisão. Provisionismo. Obrigado, Guilherme. Aqui o que me falha, como eu digo, é a falta do conhecimento da expressão específica da teologia arminiana. Os provisionistas que têm uma visão já bem diferente sobre essas questões, como eleição, como predestinação e etc. Só para a galera aqui da live, Lucas, o provisionismo é uma visão que tenta ser, como é que eu posso dizer, afastada tanto do próprio arminianismo em si, tanto do calvinismo. Então, ele serve como uma tentativa de visão alternativa das duas visões. Mas é interessante nós descobrirmos que o provisionismo ele está estritamente ligado com o progressismo da ideia arminiana.
por mais que ele não seja o arminianismo em si, nenhuma Uhum. mutação do arminianismo em si, em sua essência, mas ele vem necessariamente como de raiz arminiana, podemos assim dizer. Sim. Ele surge de um questionamento de uma não aceitação de pressupostos calvinistas, no caso. Exato. Talvez. Perfeito. Perfeito. Obrigado, Guilherme. Nessas partes de teologia arminiana eu sempre aceito as contribuições. So there's also other non-Calvinists as well, called open theists, or they believe it's been called dynamic omniscience. Now, I'm not an open theist, but we do have some members that do believe in open theism. And so we have friendly discussions on that as well, discussing the nature of God's omniscience. And so they're also universalists. Now, I'm not a universalist. Universalism is the idea that everybody's elect in some way, that everybody's going to get saved. So there are some people that jump in with discussions on that. So you've got classical Arminians, modern Arminians, provisionist Baptists, you've got open theists, and universalists. Então, ele mencionou que também existem outras visões não calvinistas sobre a salvação. Então, ele mencionou a existência do teísmo aberto, que é uma outra visão sobre a salvação, que ele mencionou os universalistas, que acreditam que todas as pessoas são eleitas. Ele também já fez imediatamente a ressalva de que ele não é nem um teísta aberto, nem um universalista e tal. E ele falou que esses grupos, essas visões, também estão presentes lá no grupo. Há membros que são teístas abertos, outros membros que são universalistas, e eles têm discussões amigáveis sobre essas questões, sobre a soteriologia, sobre a natureza da onisciência de Deus e de como conciliar todas essas questões. All right, so my dad had once said that as he read the Bible, he found a lot of verses in the Bible that were related to the discussion on Calvinism, but he didn't write them down. And so I wanted to be the person to write them down. And so that's where all this started, all this long list of Bible verses. And so I became a quote hunter. That's just like an archaeologist of all these things and just finding good quotes. I have just as many books on Calvinism. I'm going to show you all of them, just to briefly go through them. Ok. Ele mencionou que it was your grandfather, right? My dad. Your dad, sorry. That is the one coming up. Yeah, então ele mencionou que o pai dele, uma vez, mencionou para ele que tinha achado várias citações e até versículos que se relacionavam com essa discussão sobre calvinismo e tal, mas que ele nunca escreveu, né? Ele só tinha achado e até citava para ele, e que ele teve a vontade então de seguir esse legado. Meu pai não escreveu, eu vou escrever. E daí surgiu a vontade de fazer esse site, de fazer esse PDF, onde ele iria então escrever e registrar todos os versículos que se relacionam com essa discussão. E ele falou que ele lê livros de todos os lados, que ele tem muitos livros bons calvinistas também, que ele pretende mostrar para nós também. All right, so I want to show you some of the books that I go through, because the PDF has a lot of quotes, like 1,000 different footnotes. And so you can find resources. And oftentimes in America, you'll have an author write a book, someone respond to that book, and then back and forth. For instance, this is a book by Calvinist James White, who wrote a book called The Potter's Freedom. So then you have a response, The Potter's Promise. So you have back and forth, which are healthy dialogues. Então ele mencionou que nesse PDF você vai achar muitas citações também, de muitas frases de pessoas. Ele trouxe esses dois livros, porque ele disse que muitas vezes um livro surge como uma resposta a outra. Então vocês têm Potter's Freedom, que seria a liberdade do oleiro, né, uma visão calvinista do James White, e aí ele fez um outro livro, outro autor fez um outro livro respondendo que é a promessa do oleiro, né, de defender então uma soteriologia arminiana, e que muitas vezes tem essas duas. It's okay, Richard. Perfect. E que muitas vezes acontece isso. Um autor escreve um livro, outro escreve um livro para responder, e ele tentou trazer isso, entendeu? As citações de livros diferentes, de visões diferentes e que interagem um com o outro. So, keeping along with the same theme, are you familiar with R.C. Sproul? Yeah. Okay, so he wrote Chosen by God, and then Geisler responded, Chosen but free. Então ele deu outro exemplo. O R.C. Sproul escreveu um livro, Escolhidos por Deus, numa visão calvinista, e aí o Norman Geisler falou e respondeu, escolhidos, mas livres. So, then, keep going.
You have, Lembrando, pessoal, que nós temos em português Eleitos Mais Livres, essa obra traduzida do Norman Geisler. Uhum. There we go. Yeah. Então ele trouxe outro exemplo ali de 2 livros que são claramente uma resposta para o outro, até a mesma estética, mesmo layout. O em azul dizendo por que eu não sou um calvinista, e o em vermelho dizendo por que eu não sou um arminiano. Okay. Now, the person who wrote that book, the person who wrote this book, Jerry Walls, he's very famous in America for being a non-Calvinist theologian, an Arminian, and he also wrote another book, Does God Love Everyone? Leighton, who you pulled up the website for Soteriology 1, he wrote 2 books. He wrote The Potter's Promise and God's Provision for All. So what I do is I go through these books and I just hunt for great quotes, and then I write them down, and then I discuss the quotes. I'll even put the quotes in a Facebook post, and then we discuss the quotes in an engagement group. Ele mencionou então esses. Can you just show the first 2 books again, please? This is Jerry Walls. Então ele mencionou que esse Jerry Walls é um autor muito conhecido lá por tratar sobre uma visão arminiana, uma apologética arminiana nos Estados Unidos. E ele escreveu primeiro esse, o Porque Eu Não Sou um Calvinista, depois ele escreveu o segundo, Deus ama todo mundo, ou ama todas as pessoas. Tá? The other 2, please. Okay, and then... E aí ele mencionou esses outros 2 livros que ele vai trazer agora, que são escritos pelo criador daquele site Soteriologia Beabá, né? Soteriology 101, que é o que a gente já viu antes, a promessa do oleiro, e esse aqui, o segundo que vocês têm, a provisão de Deus para todos. Perfect. Thank you very much, Richard. All right, and keep on going. Here's one, an Arminian, Robert Schenck. Um arminiano, Eleitos no Filho. Calvinismo, uma estrada para lugar nenhum. This deals with the paradoxes and tensions in Calvinism, where he believes he'll take a statement by Calvin, and Calvin will say, "Well, I don't have a good answer," but he still believes in the foundationalist theology. But he'll introduce things that he calls a mystery. Here's my cheat sheet. This book right here. Anyway, that contains rich theology. Então ele mencionou aquele livro, o anterior que ele trouxe ali, que ele disse, aquele de calvinismo, uma estrada que leva para lugar nenhum, que a ideia dele foi tratar sobre os paradoxos no calvinismo. E ele vai dizer como em muitos momentos o Calvino, ele vai defender uma doutrina, e quando alguém questiona ele, mas como isso se relaciona com aquilo? Por exemplo, predestinação, responsabilidade, que Calvino diz que é um mistério. E eu, como calvinista, digo que muitas posições a gente entende, não, isso é um mistério de Deus. E aí, esse livro, ele entende que esses mistérios são paradoxos, que não deveria haver isso, então, numa teologia, na visão dele. E aí, o segundo livro que ele apresentou ali, ele falou que é um dos livros preferidos dele. Ele chamou que é uma cheat sheet. Cheat sheet é aquele que tu consulta sempre que tu precisa de alguma coisa, aquele teu livro de bolso, e que ele falou que é muito rico em teologia. Now we have a member of SCA who produced both of these books. This one is a book that goes through various quotes in the theology of Jacob Arminius. His name is John Wagner. SCA member, correspond with him regularly. He's in my Facebook group, talk to him all the time. And then he wrote another one. This is an Arminian named John Goodwin. He was a Puritan. In America, the Puritans were primarily Calvinists, but there was one who was an Arminian, and he focuses on the doctrine of unlimited atonement. It's pretty good. E ele mencionou esses últimos 2 livros, que ele diz que são muito bons de arminianos também. E interessante sobre esse último do John Goodwin é o fato de que ele foca nesse autor que era um arminiano puritano. Ele diz que a maioria dos puritanos eram calvinistas, mas que existiam puritanos arminianos. Eu vi um post sobre isso hoje na página do Instituto. Eu já ia dizer, Lucas, que hoje nós deixamos disponibilizado para vocês vários nomes importantes arminianos. Um deles participou da Assembleia de Westminster, teve participação, ainda que minoria, mas teve participação nessa Assembleia.
E está disponibilizado para todos vocês aí que quiserem ver a publicação Arminianos Puritanos. Perfeito. E aí o professor também, ele mencionou que aquele primeiro livro que ele tinha mostrado foi escrito por um membro da Sociedade de Evangélicos Arminianos, um membro com quem ele corresponde diariamente, que participa lá do grupo do Facebook. E o que ele disse, o que ele faz é isso, ele pega livros de calvinistas, livros de arminianos, e ele caça boas citações que sejam ricas de teologia, ele caça elas e tal, e aí ele pega uma citação, joga do grupo e vamos debater. Entendeu? E da mesma forma ele vai construindo esse PDF dele, trazendo citações de um lado e de outro e tentando analisar o que ele pensa que é a melhor visão sobre salvação. É um método bem dialético, aqui um comentário meu. This one right here is a famous book in America by Lawrence Vance. Good history, but it's more of a polemic. It reviews quotes, lots of quotes, and then it discusses it. Here's another polemic. This is by Dave Hunt. And it's a pretty thick book. And so this is good. And then... Ele mencionou 2 livros. O primeiro, acho que algum de vocês deve conhecer, que é O Lado Negro do Calvinismo, né? Que fala sobre, que vai trazer citações e tal, para mostrar o que eles acreditam que seria problemático no calvinismo. E esse segundo livro, o título dele traduzido seria Que Amor é Este? Que também é uma visão arminiana sobre a salvação. This is one that's debating Calvinism. These two authors, Dave Hunt and James White, and they he goes chapter by chapter where they just discuss the 5 points of Calvinism and share their own ideals. Very good. This was very helpful. I pulled a lot of quotes from here. This one is very interesting. This deals more of pre-Augustine, what the early church was discussing as far as these topics goes before Augustine. Augustine is around the 3rd, 4th century. So this discusses a lot of quotes and about free will. There's a lot of talk about free will prior to Augustine. And so he goes into history of it. Highly recommend this one. Okay, let me just, can you bring these two back? Maybe in this part where you are showing books, you can show like one and let me translate it so people know what we are talking about, please. Então ele mencionou o primeiro livro, que é o Debating Calvinism, que seria o Debatendo Calvinismo, diz que é um livro bem famoso, de 2 autores arminianos, o Dave Hunt e o James White. E o segundo livro, and the second one, esse ele diz que ele é muito interessante, que seria a fundação do agostinianismo calvinismo, né, do calvinismo agostiniano, que ele vai buscar examinar o próprio agostinianismo e para isso ele vai em autores anteriores a Agostinho, na patrística e tal, onde houve bastante debate sobre livre-arbítrio, etc., para tentar ver, mas o que os pais da igreja ou os primeiros cristãos acreditavam sobre isso? Então, o nome do autor é Ken Wilson, doutor em filosofia. Yes. And this other book, this book was written by a Calvinist who also discusses the history. It's a doctoral dissertation. Talks about how Augustine got his theology. He was originally a Gnostic for 10 years, then he converted to Catholicism, and then he basically talks about how Augustine formed his theology. Really good stuff. Got a lot of quotes on this one. Highly recommend it. Or I'll hold it up if you want to. Yeah. Então ele mencionou, this is a Calvinist author, right? This is written by a Calvinist, yes. And it talks about how Augustine got his theology. Então esse aqui é um livro que é uma tese doutoral desse autor é um calvinista, e o título dele seria Agostinho, Maniqueísmo e o Bem. E ele diz que é um livro muito bom, calvinista, que vai buscar explicar a história de Agostinho e como que Agostinho formou a sua teologia, como que ele chegou às conclusões que ele chegou e tal. E ele recomendou esse livro também, muito bom. Fizemos uma live com o Antônio Reis sobre o maniqueísmo e Agostinho. Okay. All right, so let me just introduce another issue of diversity. There are Arminians who believe that God has autonomous, libertarian free will. There are Arminians who say that no, God does not have autonomous, libertarian free will. And so it takes the position that God does have autonomous, libertarian free will. Jacob Arminius did not believe that. Jacob Arminius believed that God did not have autonomous, libertarian free will. There is no way he could ever, it's not a choice for him to be good and morally good. It's just that his nature is what it is.
And so there are strong debates amongst Arminians on whether God has not just free will, but autonomous libertarian free will. Então, ele mencionou esse livro, mas antes até de falar sobre o livro, ele mencionou que existe um debate muito grande dentro até do próprio arminianismo de se Deus possui um livre-arbítrio autônomo, libertário, completo. E ele vai dizer que existe, ou se não, se ele não tem esse nível de livre-arbítrio e tal. E aí ele diz que esse livro é um livro de um autor que defende que sim, que Deus tem um livre-arbítrio autônomo e libertário, e que isso seria muito relevante porque Armínio não acreditava. Ele dizia que para Deus não é uma escolha ser bom, que é a sua natureza, o que ele faz. E que existem, então, debates muito fortes entre arminianos sobre esse ponto, de qual tipo de livre-arbítrio que Deus possui. Então, o título do livro é Liberdade da Vontade, uma resposta wesleyana a Jonathan Edwards. All right, and there's only a few left that I want to introduce you to. Southern Baptists, who are Calvinists and non-Calvinists, produced this book. It was kind of a debate book. Very good stuff. The debates always bring out the rich arguments that are good to really dig into the depth of each other's positions. Love the debate books. Ele diz que esse é um livro. Ele diz que esse é um livro escrito por vários autores da Convenção Batista do Sul, né, que a gente conhece, e que ele foi escrito por autores tanto calvinistas quanto arminianos, tem dos dois lados, e que é meio que um livro de debates. E ele diz que ele é muito rico, muito bom, que é nesses debates que você tem a oportunidade de ir ao fundo na posição daquela pessoa que discorda de ti e então enriquecer a tua própria teologia e a tua compreensão. Perfect, thank you very much. Yeah, here's another one, like Whosoever Will. This one's pretty good. See, I think this one is by David Allen. This one was good. I did like this one. Whosoever Will. And again, I just hunt for quotes. This is a guy who wrote a book about a college, Berkeley. John Calvin Goes to Berkeley. Berkeley refers to a college in California, and where it's accustomed to a lot of raw interaction. And so he introduces the concept, how he would teach it to his students. Very good, McCarthy. Loved it. It was more of less of a high-level theologian, more bringing it down to the common person. Então ele mencionou esse livro do James McCarthy, que seria João Calvino vai para Berkeley. Ele falou que Berkeley é então uma universidade lá de teologia. E aí o livro, ele não é sobre considerações teológicas muito elaboradas, avançadas, ele é mais assim, trazendo para nossas considerações práticas. Se Calvino fosse para esse Berkeley, para essa universidade, como que seria? O que ele defenderia lá? There's only a few left. Grace, Faith, and Free Will is kind of a famous one amongst Arminians. Graça, Fé e Livre-Arbítrio, diz que é um livro comum entre arminianos. Salvação e Soberania, Kenneth Catley. Now this, and a Molinist Approach. Yes, this is, he's more of a, see, there's a blend between Calvinist Arminianism and Molinism. Molinism is a topic that is kind of a bridge between Calvinism and Arminianism. And he is, because there are Calvinist Molinists and non-Calvinist Molinists. And so Dan Chapa of SEA, who's been interviewed before, he's a Molinist. Então ele mencionou que esse livro ele traz uma visão molinista e que no entendimento dele o molinismo, então ele se situa assim meio que uma ponte entre calvinismo e arminianismo, que existiriam então molinistas calvinistas e molinistas não calvinistas. E por fim ele mencionou que o Dan Chapa, que foi o autor que veio na nossa última live, pelo menos que eu participei, ele é molinista. Here's one that was written by a former Calvinist. I really like this one. This guy is gifted in how he communicates. The cover is based upon Jacob and Esau. And so I like this one. It's a little thicker, but very good. Loved it. And this one, also very good. Stephen Hitchcock, just great writer. And I love, he did get some mistakes about he was a former Calvinist. And so he gets some things a little incorrect about Arminians. But again, as now a non-Calvinist, I thought it was great. I love it. Ele recomendou esses dois livros aí, esses dois últimos são de autores que eram calvinistas e deixaram de ser. Esse último ele disse que ele acha que o autor pegou algumas coisas erradas sobre o arminianismo, mas que ainda assim é um livro muito bom. And the last one, before I start showing you the Calvinist books.
Ah, O Lado Negro do Calvinismo. Na verdade, aquele lá era o outro lado do calvinismo. É outro livro. Esse aí é o conhecido O Lado Negro do Calvinismo, do George Bryson. And he had a debate on YouTube with James White. And so a lot of these guys, these authors, they're on YouTube and they have debates. So that said, now let's introduce you to the Calvinist books, because I did attend a Calvinist church called Changed by Grace. And that's where a lot of this got started. Então agora ele vai mostrar alguns livros calvinistas que ele tem, então. All right. What is Reformed Theology? This is by R.C. Sproul. Really pulled a lot of quotes from here and then just discussed the quotes. O que é Teologia Reformada, do R.C. Sproul? Ele pegou muitas citações daí e discutiu elas. Yeah, that was a follow-up to his earlier book, Chosen by God. Many Calvinists say if you want to start a book to look up, or if you want to start out to try to research what Calvin is all about, this is a starter book. And so I quote from a lot from Sproul, a lot of good quotes. So these are R.C. Sproul's two books that... O outro livro, então, seria esse Escolhidos por Deus. Ele diz que ele recomenda muito para quem, eu quero começar a entender calvinismo, eu quero entender o que calvinismo diz. Que esse seria o melhor livro, na opinião dele, de por onde tu começar. E ele cita muito esse livro do Sproul, que acha um livro muito bom. Now, the next book is one that it's one of the earlier books that introduced me to Calvinism. It covers several different issues within church, and it has a large chapter on Calvinism. And so this is another starter book if you want to learn about Calvinism. Esse é um último bom livro para começar a aprender sobre calvinismo. Ele não é especificamente sobre calvinismo, mas é sobre doutrinas que dividem, mas que também trata sobre várias doutrinas, dentre elas o calvinismo, e que foi um livro que ele leu quando ele ainda era um calvinista. Here's a book that discusses Calvinism from the Calvinist standpoint, which it discusses, again, like the book John Calvin Goes to Berkeley, this is similar approach from the Calvinist side, where it explains Calvinism in a more of a common approach, not a high-level theologian. So it's very good, liked it. Esse é um outro livro que ele recomendou, esse de um calvinista. Ele diz que é semelhante àquele de João Calvino vai a Berkeley, só que esse numa postura calvinista, no sentido de trazer a teologia para o chão de fábrica, assim, tornar compreensível. Então simplifica bastante das doutrinas. O título seria Calvinismo, Aeroporto de Las Vegas. Interessante. Right. Then, of course, I have a ton of commentaries by John Calvin, and so I pull os comentários de João Calvino. When I quote from Calvin to show this is the Calvinist perspective, I do like to quote from John Calvin a lot because it speaks with authority as far as what Calvinists believe. Of course, there are creeds and confessions, the Westminster, that I can quote from as well, but John Calvin tends to dig into the getting right to the point. In other words, a confession is more of a statement of beliefs. These are a defense of beliefs, and that's where you get the good quotes. Ele falou então sobre esses comentários os comentários de Calvino, né, e tal, que ele acha muito importante também, que ele cita muito eles, e que não é tanto uma exposição, muitas vezes, de doutrinas calvinistas, mas uma defesa delas, e por isso ele é muito interessante nesse aspecto. Então, editado, como vocês veem, pelo McGrath e pelo Packer. Yeah, some more books on Calvinism. John Calvin. This is John Calvin on the Book of John. So this is one that has a lot of good in this book. In this book, are McGrath and Packer like only editors, or they write too? I believe they do a forward, but this is the commentary of. This is John Calvin. Of Calvin. Yeah, the original. Yep. Ok, ele mencionou esse outro comentário aí de João Calvino, e até porque eu perguntei para ele se nesses daí, se o McGrath e o Packer, se eles comentam ou adicionam alguma coisa própria, ou se eles só foram os editores e o comentário é o original do Calvino. Ele disse que é o original, que eles só dão um prefácio e tal, mas é o comentário original do Calvino. Now this is John Calvin's famous work that is a serious polemic, probably too serious, too aggressive. He calls his opponents cyclops and dogs. He gets real abusive in this, but it has a lot of really engaging quotes that are worthwhile to talk about. So it's actually very valuable for that. Ele mencionou essa obra, então, que ela é muito conhecida, sobre a eterna predestinação de Deus.
do João Calvino. E ele diz que nesse livro o João Calvino ele fica bem agressivo, né? Ele chama os oponentes dele de ciclopes e de cachorros e tal. Então que assim, ele é bem violento, mas que também tem citações, tem frases que são muito boas e que tu tira coisas boas para compreender. And just a few more to go. D. James Kennedy is, well, there are sometimes accusations that Calvinists are not evangelists. Well, there are Calvinists that are evangelists. This guy is one of the biggest in America. He, from the Calvinist standpoint, hang on one second. Okay. He had 2 books, D. James Kennedy, and he wrote 2 great books. He was the author of Evangelism Explosion, and so I found that his books also were very good. So I enjoyed those. Ele mencionou esses 2 livros aí, de que frequentemente se faz a acusação de que calvinista não evangeliza. Que ele diz, não, tem calvinistas que evangelizam sim. E ele dá o exemplo desse do James Kennedy, 2 livros dele, que ele escreveu também uma outra obra, A Explosão do Evangelismo e tal. E aí tem esses 2 livros, o Resolvendo os Mistérios Bíblicos e o outro, Porque Eu Creio, Porque Eu Acredito. All right, only a couple left. This one is great. Okay, so this gets to my testimony. When I originally ran into the Jehovah's Witnesses, this author I think I have this book, not this book, but a book by this author. Doesn't this author also write about Jehovah's Witnesses? Yes. And so I have that book. Yes, I love that. He was extremely helpful to me when I was in college. In fact, I'll let you translate and then I'll tell you more about it. Então ele mencionou que esse autor, ele diz que é um autor muito bom, que participou muito da formação teológica dele e até da virada teológica dele. A pergunta que eu fiz para ele é se esse autor não tem um livro sobre as testemunhas de Jeová, que é um livro que eu tenho, e o nome me pareceu similar, e é o mesmo, sim. E o autor é Ron Rhodes, e o título seria Versículos Bíblicos Frequentemente Mal Compreendidos, né, que se confunde ao se interpretar eles. E ele disse que vai falar um pouquinho mais sobre esse livro agora. He was one of the people that led me out of Calvinism. The reason why is because he's called a 4-point Calvinism. Now, 4-point Calvinists are Amarildians. I have a hard time pronouncing it. Amarildians. It's the 4-point Calvinists. They believe that God elects only certain people to be saved, but that Jesus died for everybody, and so they reject the 5th point. So, but they are Calvinists. But when I was in Calvinism, and I began to hear about the 4-point position, it led me then to say, okay, I need to rethink this whole thing. And so this is what started me in the other direction, because I found his arguments very compelling. He has a really good article on why he, as a 4-point Calvinism, is a Calvinist, but believes in an unlimited atonement. Então, ele diz que esse autor, Ron Rhodes, foi um autor que foi crucial na mudança dele do calvinismo para o arminianismo, né, que foi crucial nessa mudança. Mas por quê? Porque embora o Ron Rhodes seja um calvinista, ele é um calvinista de 4 pontos. E para quem não souber o que é isso, o calvinista de 4 pontos, ele não acredita na expiação limitada ou redenção definida, né, como se chama comumente o 5º ponto do calvinismo. Ou seja, ele acredita nos outros 4 pontos, de que Deus elege, da perseverança final dos santos, depravação total, mas ele acredita que Deus morreu por todas as pessoas. Jesus morreu por todas as pessoas e não apenas pelos eleitos. Essa é a diferença. E que, embora esse autor seja um calvinista, quando ele leu esse livro e viu os argumentos em favor de um calvinista de 4 pontos, ou seja, ele até então era um calvinista de 5 pontos, o professor que está falando hoje, ele disse, não, peraí, se eu estava errado nisso, então eu tenho que parar e repensar tudo isso. Eu tenho que parar e repensar tudo do zero, porque pode ter mais coisa então que eu entendi errado da teologia. Então foi o estopim para ele começar a repensar a teologia sistemática dele. Okay, I have a few other books, but that pretty much sums up the point about these are the books that I then became a quote hunter to then find anything that's really good and engaging. I'll let you translate and then I'll tell you about SCA and how that got started. Okay, we just have to keep it short because actually we have like 1 hour, at most 1 hour and a half, and
still wanted to bring questions from our followers, from our audience. So, yes, please talk about the Evangelical Society of Evangelical Armenians. I'm sorry, but we just have to be a little aware of our time over here. Okay? Então, o professor mencionou que ele quer falar um pouquinho sobre a sociedade agora dos evangélicos arminianos, que ele ia falar. Please. Okay, so a pastor from the U.S. in, I believe, New Hampshire, Dr. Brian Abishano, contacted me about how he wanted to start up an organization for the discussion of Arminians. Sent me an email, sent several others emails, and as a result, we started a private Google group, and we were doing daily Google chats, and it was very good. And I felt like I should be getting seminary credits. I'm hearing these professors just discuss things back and forth, talking about Greek and everything. I just thought, wow, this is wonderful. And then it migrated to Facebook. Então ele mencionou como é que começou esse projeto. Ele disse que primeiro começou quando um autor específico, um professor, veio contatar ele sobre a necessidade então de se iniciar algum tipo de trabalho, algum tipo de projeto sobre teologia arminiana. E eles começaram a trocar vários e-mails, daqui a pouco se virou um grupo no Google Chat, né, para quem usa que sabe que é possível criar grupos, e que ali começou nesse grupo do Google esses debates dele, e aí entrou outros professores e tal, e ele disse assim que ele sente que ele deveria ter recebido crédito de seminário por isso, porque, nossa, tava o pessoal ali debatendo em grego, debatendo questões avançadas de teologia, e ele aprendendo e participando também de tudo isso, até que então, ao final, esse grupo do Google recebeu um upgrade para um grupo então do Facebook. Yes, and now the Facebook SCA has two groups, an outreach page and then also a private members page. So the private members page is just a discussion for Arminians, and like I said, the outreach page is more of a debate type thing. Então ele mencionou que tem duas páginas, dois grupos, um grupo privado, que é só para os que são arminianos, então discutirem questões arminianas, e aí o grupo aberto, que é para pessoas de outras vertentes teológicas poder participar, que é um grupo de debate. All right, so briefly, my testimony, how I got involved. I was a member of a Baptist church, and it split where the younger group had wanted to form their own church, and they learned about Calvinism, and a lot of us, we knew about things like the Trinity, the deity of Christ, the doctrine of heaven and hell, and justification by faith, but a lot of us just didn't know about Calvinism, and so people are presenting Bible verses to support it, and then it's like everybody believed Calvinism suddenly in that new church. Okay, so just for me to understand, you were a member of a Baptist church that they were Calvinists, but they were non-Calvinists in the Baptist church, and then they formed a new church, and one person pretty much converted the entire new church into Calvinism. Ok, então ele mencionou que ele era membro de uma igreja batista que não era calvinista, mas que houve depois uma divisão nessa igreja, ocorreu uma cisão ali, e que nessa nova igreja para onde ele passou a congregar, um membro era calvinista, e só que esse membro começou a frequentemente apresentar versículos para defender o calvinismo, apresentar um calvinista estágio da jaula, por assim dizer, e ele começou a apresentar versículos em favor do calvinismo, e apresentar o ponto de vista dele, e insistiu bastante naquilo que meio que ele converteu o resto da igreja ao calvinismo. And so I was swept in as well, and so I became someone who was a professing Calvinist, but I didn't like the terms like Reformed, because I didn't like the idea of saying that I'm Reformed and some other Christian is lesser just because their theology is different. And I understand it's really meant to be a reflection of Reformed theology for the Reformation, but I still felt uncomfortable, but I was still new and I was still espousing Calvinist doctrine. But it was when we got into the doctrine of an unlimited atonement versus a limited atonement that I felt like, hey, I need to do some more research. Okay. Então ele mencionou que ele próprio ele acabou sendo varrido por essa maré, levado por essa maré na igreja dele, e se tornou um calvinista também. Enfim, né, começou a aceitar essas doutrinas, se tornou um calvinista e tal, junto com as outras pessoas da igreja, mas que ele nunca gostou de usar o termo reformado para se referir a si mesmo, porque ele achava que esse termo
dava a ideia do tipo, eu sou reformado e tu é menos reformado que eu, que ele sempre preferiu usar o termo reformado para se referir à reforma protestante, né, como um todo. Aqueles que são evangélicos seguem, em algum nível, em alguma medida, estão seguindo a reforma protestante. Que ele não gostava de usar esse termo porque seria exclusivista, e que ele seguiu, então, estudando e falando sobre o calvinismo, defendendo o calvinismo, mas que foi quando ele chegou na doutrina da expiação limitada que ele parou e pensou, não, peraí, eu preciso ver melhor isso aqui. What time is it where you're at? I'm just curious. It's 8:30 p.m. Oh, okay, that's not so bad. All right. No, it's not. It's just that I have an appointment at 9 and I have to leave a bit early. Okay. So at this point, we've gone through the materials, the websites, the PDF. I'm going to get your email. I'll send you an email with a Word document so you can translate it. We talked about the history of SEA briefly, my own involvement. And so the next step are some upcoming interviews and a YouTube clip, so make sure I send them to you. And I think yes, I have already sent both channels that you sent me. So it's the channel Soteriology 101, and the other is by Kevin Thompson, Beyond the Fundamentals. So both links of those channels were sent in our comments, and we also informed our audience in Portuguese that you are going to have interviews in those channels soon, in the upcoming days. Yes, okay. Sunday, August 4th. And we haven't settled on a time yet, but Sunday. Okay, yes. 4. And so I just put that in the notes. Okay, this one is in Soteriology 101? No, this is going to be the other one with Kevin Thompson. Okay. Just let me explain this to our public here. Então, o professor ele disse que eu tinha mandado já para vocês antes o link dos 2 canais no YouTube onde ele vai ser entrevistado e falar, né? E ele só pediu para eu mandar de novo, agora com as datas, eles não definiram o tempo ou a hora, mas no canal do Kevin Thompson, ele disse que ele vai falar no dia 4 de agosto, domingo, agora. Eu estou mandando agora na nossa sessão de comentários aqui o link do canal e a data. Então, o professor falará dia 4 de agosto, domingo. Está ali para quem quiser ver mais das entrevistas dele, da exposição dele. E agora o segundo eu vou mandar em breve. And the second one, professor? The second one is going to be soon, and we're going to talk about things like John 6:44, Romans 9, Ephesians 1:4. What he refers to as some of the core proof texts of Calvinism. So we're going to have a discussion on those verses, which will be a lot of fun. Yeah. Então o professor mencionou que no outro canal, this is for the other channel, right? Yeah, this is for Soteriology 101. Yeah, então ele mencionou que para esse outro canal, Soteriologia 101, ele vai dar essa entrevista em breve e eles pretendem aqueles textos bem chaves assim sobre o calvinismo. Então, Romanos 9, Efésios 1:4, João 4, para tratar justamente sobre esses textos bem chave, ele acha que vai ser muito interessante. Esse canal, Soteriologia 101, eu também já tinha mandado e vou mandar de novo na nossa sessão de comentários para vocês poderem seguir. And so that's pretty much everything I have today. How much time do we have left? I think, Professor, we can use now around, we can use like 10 minutes, 15 minutes, maybe for you to reply to eventual questions that our followers may have. Yes, that sounds good. Can that be? It's always good to have a little engagement with people who follow us. Well, you know that I personally, speaking as Lucas, I really liked what you said about engagement, but not engagement in the context that we use, like engagement with followers and getting likes and stuff, but what you said about engagement in your Facebook group, that you prefer to have these personal discussions rather than only like publishing books or articles or a website, because it's in this contact with other brothers and sisters that we might better learn. And I found that very good, very interesting. Yes. Então, eu vou... Desculpa, sorry? It's something I do every day.
Yeah. Eu só mencionei para ele de como eu, pessoalmente, Lucas, eu achei interessante isso que ele falou, de que essa produção teológica deles, ela não se dá alguém sozinho escrevendo um livro, mas ela se dá em irmãos debatendo e trocando ideias, que isso preserva o aspecto da comunhão, da interação de irmãos em Cristo. Eu achei isso muito interessante. E ele me perguntou se quanto tempo nós teríamos. A gente está chegando já ao fim da nossa live, nós temos mais uns 10, 15 minutos aqui. E aí eu mencionei que nesse tempinho final, se ele quiser, e se o Guilherme também achar interessante, como host do Instituto, trazer eventuais perguntas das pessoas que estão nos assistindo, para que o professor possa responder. And so today, okay. So today I had a discussion on the atonement, and back and forth. So there are daily discussions of theology, and it's discussed in a Christian atmosphere where we're fellow Christians, not enemies. Então, ele só mencionou por fim que ainda hoje ele teve esse tipo de debate, de troca com o irmão, falando sobre expiação limitada e como isso é produtivo assim, e abençoador. Bom, Guilherme, tu podes escolher perguntas e eu posso projetá-las aqui, como tu achares melhor. Eu iria fazer pelo menos umas 3 perguntas e esperaria para os participantes da live também fazer bem rápido. Perfeito. Uhum. A primeira pergunta que eu queria saber, na perspectiva do professor Richard, é o que ele entende por teologia arminiana em sua essência. Okay. So, Guilherme, our host here, he would have some questions for you before we open to the audience. And the first question he has is a very short and simple one. And he said, what do you understand by Arminian theology in its sense, in its essence, Arminian theology proper? Okay, so Arminianism has its own 5-point response to Calvinism. For instance, Calvinism has limited atonement. Arminianism has unlimited atonement. One has irresistible grace. The other one has prevenient grace. And so you have some differences. And then, of course, non-Calvinists have different nuanced ideas on eternal security, whether it's once saved, always saved, or variations of that. Only those who are truly born again have eternal security. And so there's a lot of nuance amongst non-Calvinists. Então ele disse que a teologia arminiana primeiro, ela tem, né, os seus próprios 5 pontos em resposta ao calvinismo. Então, enquanto o calvinismo tem a ideia de expiação limitada, o arminianismo tem a ideia de expiação ilimitada. Enquanto o calvinismo fala em graça irresistível, o arminianismo vai falar em graça preveniente. Mas que existem muitas diferenças dentro do próprio arminianismo. Existem várias, né, visões arminianas, visões não calvinistas, que eles têm visões que têm nuances, por exemplo, sobre a perseverança dos santos, que ele chamou de segurança eterna. Né? Existem visões diferentes sobre como se dá isso, se aqueles que decaem da graça nunca foram eleitos, ou se na verdade foram eleitos e decaíram efetivamente. Então ele diz que tem muita nuance dentro da teologia arminiana. There is a place. Pode falar, Guilherme. Eu gostaria de saber também qual seria a posição dele sobre o que Armínio escreveu da queda da salvação ou não queda da salvação, porque nós sabemos que as traduções antigas do inglês, pelo menos as primeiras sobre esse assunto, colocou como que Armínio não cria na queda da salvação. Mas aí, pela pessoa do Keith Stanley, em novas pesquisas e novas traduções, dentre eles também o Stephen Gunter, eles perceberam que, na verdade, as primeiras traduções em inglês erraram, e que, fazendo uma correção sobre essa temática, eles creem que Armínio cria na queda da salvação. Então, qual é a posição do professor Richard quanto a essas duas traduções? Mm-hmm. So, Guilherme, he has asked a new question. He has asked, what do you think about what was Jacob Arminius' position on the idea of falling from grace? And then he gives a bit of context.
He says that earlier translators of Arminian's thought, they would say that Arminius did not believe in falling from grace, but that there are new researchers nowadays, and he quotes, for instance, Stephen Gunter, who have come to realize that these oldest translations would be wrong, and that indeed Arminius believed in falling from grace, in losing your salvation. What is your position on that? What do you believe Arminius believed regarding falling from grace? I believe that I have quotes. I always rely on the quotes. What do the quotes say? And I have a quote from him saying that he was not confident in either position, that he hadn't made up his mind. And I want to, I've got the page on my screen. Here is, and it's on the website. I wish I could have you go back to Examining Calvinism. I have your PDF open. Actually, If it's in the PDF. Actually, I'd rather you go to the Examining Calvinism website. Yep, just give me a second. And okay, I'm there. From him, really good quotes. Okay, where should I click? The new website? The old website. That's okay, it. I'm there. Okay, and on the if you can share it with the screen, it would be on the left-hand side where it says authors. It's a gray button. Just let me share here, because then you can also guide me through it. Então, ele disse que o professor falou que ele sempre prefere ir para as citações, né, as citações originais. E que ele tem uma citação do Armínio dizendo que ainda não tinha se decidido a respeito disso, que ele não tinha conseguido tomar uma posição a respeito de se é possível decair da graça ou não. E aí ele pediu para informar a nossa discussão para eu abrir o site dele aqui, então, e acessar aqui uma parte que ele vai me guiar agora. Please, professor. Okay, do you see the link that says Jacob Arminius? Yep, click on that. Yep. You're going to find a bunch of quotes from Jacob Arminius where he talks about that. And here's where I'd want you to, again, these are just a selection of his quotes. The one that I'd want to bring your attention to is the one in the yellow box, where it says Jacob Arminius responds to a sinister report regarding eternal security. And he says, "For I never taught anything contrary to the Word of God or to the confession and catechism of the Belgian churches. At no period have I ceased to make this avow, and I repeat it on this occasion. Yet, since a sinister report has for a long time been industriously and extensively circulated about me, and since this unfounded rumor has already operated most injuriously against me," and I'll let you read it in Portuguese, but he goes on to say a bunch of things about it, and I highlighted in red the key statements. Which is the key one is at the bottom, the bottom paragraph where it says, "I never taught that a true believer can either totally or finally fall away from the faith and perish." Então, ele guiou no site dele, aqui nós somos ali em autores, e aí em Jacob Arminius, né, Jacob Arminius, e ele, nessa caixa amarela, ele tem o que ele acredita ser a posição, então, de Jacob Arminius com uma citação do original. E aqui eu posso traduzir rapidamente: meus sentimentos acerca da perseverança dos santos são que aqueles que foram tocados por Cristo, enxertados, que aquelas pessoas que foram enxertadas em Cristo por meio da fé verdadeira e se tornaram então participantes do seu espírito que dá vida, possuem poderes ou força suficiente para lutar contra Satanás, o pecado, o mundo e a sua própria carne, e ganhar a vitória sobre esses inimigos, ainda que não sem a assistência e graça desse mesmo espírito. E aí mais embaixo ele destacou uma última parte, que é essa em vermelho, que diz: eu nunca ensinei que um crente verdadeiro pode, seja totalmente ou finalmente, decair da fé e perecer. So at the bottom, in the red, he says, on the other hand,
certain passages, and I have a little typo there, certain passages are produced for the contrary doctrine of unconditional perseverance. And then he doesn't agree with that. But his point is that he says, I never taught that a true believer can either totally or finally fall away from the faith and perish. Yet I will not conceal that there are passages of Scripture which seem to me to wear this aspect. And so he takes a position that says, I see merit to the arguments on both sides, except he doesn't believe in unconditional eternal security. He says that's unworthy of much consideration. Or I'm sorry, I said the opposite wrong. Ok. Então ele fala que ele nunca ensinou, então, que alguém possa decair da graça, perder a salvação, mas que também ele reconhece que há várias passagens que falam o contrário, que ele vê mérito em ambas as posições, tanto na ideia de perseverança final dos santos, quanto na ideia de que alguém pode decair da graça. E que a ideia de perseverança incondicional, ele essa ele não adota. Então meio que ele não consegue, ele não ensina que alguém possa efetivamente perder a salvação, porém, por outro lado, ele também não tem certeza absoluta acerca da perseverança final. All right. So it seems to me that by reading here, please just to clarify, it seems that it was like he did not teach that someone can fall from grace, but he also cannot undoubtedly affirm the eternal security. Is that so? And it's a position I also take. I'm not dogmatic either way on eternal security. Okay. I just know that there's security in knowing Jesus. Can someone who's a true believer fall away and make a shipwreck of their faith? Well, that's something for a lot of debate. But what I've done doesn't really focus much on that point. What I've written about focuses on all the other points of TULIP. That is the unconditional election, the total ability, unlimited atonement. Those are the things I've focused on. Eu só perguntei para ele se eu tinha entendido corretamente o texto que ele falou, de que sim, aí ele me confirmou que é realmente isso, entendeu? Armínio, ele não afirmava, ele não ensinava que alguém pode decair da graça, mas por outro lado ele não conseguia afirmar com total certeza a ideia de perseverança final dos santos, tá? E ele comentou, o professor, que ele também tem essa posição, que ele não assume uma postura muito dogmática em nenhum lado, que o que ele sabe é que existe segurança em conhecer a Cristo. De nossa segurança em Cristo, etc, etc. Agora, se alguém pode ter a fé genuína e depois naufragar na sua fé e tal, ele não toma uma posição muito clara sobre isso, e ele diz que ele não dedica muito a atenção dele a esse ponto, que ele dedicou mais a atenção dele a debater outros pontos do calvinismo, como a eleição incondicional ou a graça irresistível. So I recommend going through this page and just digging into all these quotes. This is a worthwhile selection of quotes. But if you really want to get into Arminius' beliefs, this book I recommend. Então ele disse que o que ele recomenda é que vocês vão no site dele e vejam todas essas citações de Armínio e podem tirar suas próprias conclusões a respeito, se informar pelas citações do original, e que, por fim, se vocês querem se aprofundar mesmo no que Armínio falava sobre as questões, para ler aquele livro que ele recomendou, That Book, que seria Armínio falando. Armínio fala Armínio, e aí que explica bastante. Gente, nós estamos chegando agora ao fim da nossa live. Thank you, Professor. You can. Okay. We are coming now to the end of our stream because we had a set time that is coming to an end. Also, we have a fault in not being able to keep because we had some technical issues in the beginning, which unfortunately took us some time. But yes, I will just now. Yeah, it's just that we have this set time, and I am as a translator. I have an appointment just now at 9, so I have like 7 minutes to rush there. But I will just give. Sorry. No, I was just going to say we can have question and answer and a follow-up SteamYard session, Instagram Live. I'd be willing to do this next Friday if you want, or whatever time that's good for you, and we can just hammer on question and answer. Ok.
Eu falei para ele que nós estamos encerrando a nossa live, que o horário que nós tínhamos separado está terminando. E aí, o que ele mencionou foi que ele disse que não tem problemas se vocês quiserem, num próximo dia, por exemplo, na próxima sexta, ou até em outra oportunidade, fazer uma sessão só de perguntas dos nossos seguidores para ele poder responder elas, tal, que ele está disponível, tá bom? Guilherme, eu passo a palavra para ti. So, let me know when you want Nós queremos agradecer a todos que compareceram no Instagram e também o nosso professor Richard, que hoje nos apresentou várias plataformas pelas quais nós podemos ter um acesso bem efetivo para o aprofundamento da teologia arminiana, apresentando também obras bibliográficas para o aprofundamento dos dois lados, e eu acho que isso é importante, está faltando no Brasil também. Queremos agradecê-lo pelo seu tempo e que nós iremos sim aproveitar próximas oportunidades e chamá-lo. Okay, so Guilherme has said that he thanked the audience, but he thanked especially you for like giving your time for us and being able to be here, being willing to teach us and to speak, so that we can go, and especially for providing all these platforms and these works that we can use to deepen our comprehension in theology, be it Calvinist or Arminianist, be able to better comprehend these theologies. And he also said that the Institute is very open to doing another live, to doing another stream, so we can have this Q&A session, so you can answer questions from our audience. We will see a time for this. We will contact you, and then we can like arrange a time when it works best for you as well. And we are very happy to have done this and to have listened to you. It was an amazing experience. Wonderful. Now, did we record it, or is this something you want to do in the future? Have a recorded version? Yes. So this was a question by the host as well. What happens is that this gets recorded. This will stay in our archived tab in Instagram, and then the hosts will like re-up it. Okay. So the video will later be in the Instagram page of the Institute, and then we can send it to you so you can share with other people. Okay. That's wonderful. I like that a lot. And I can post it on my Facebook group. Ele perguntou então se essa live fica salva. Eu mencionei que vai ficar na nossa aba de arquivados e que em breve nós vamos então postar esse vídeo inteiro da live para quem perdeu. E aí ele disse que ficou muito feliz e que ele pretende compartilhar isso também na página dele para divulgar esse encontro nosso. All right. Okay. Thank you very much, Professor Richards. Have a blissful time. And may God keep blessing your work for the kingdom. Thank you. God bless you too. I appreciate everything.